Oi, nono. Hoje nós vamos estar falando para vocês sobre como a tecnologia ela pode amenizar alguns problemas que a gente tem no ambiente, né? A gente viu aí em outros capítulos como a gente está tendo problemas referentes à poluição, tanto ar, quanto água, quanto terra. A gente está vendo totalmente o nosso mundo sendo destruído pouco a pouco, né? A biotecnologia e as suas aplicações ambientais. Diante da poluição que eu falei dos capítulos anteriores, né, há uma crescente preocupação com o mundo, com o clima. Há várias pesquisas científicas que voltam para essa resolução de problema. A biotecnologia, que é uma ciência multidisciplinar, ela vem ganhando destaque progressivamente. E a sua principal característica é com um campo de conhecimento científico e tecnológico, que envolve profissionais de áreas diferentes, como a microbiologia, bioquímica, genética, a engenharia química e a bioinformática. A biotecnologia, ela consiste na aplicação tecnológica de sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. A biotecnologia ambiental, por exemplo, consiste na aplicação de técnicas biológicas para resolver ou prevenir problemas de contaminação ambiental. Nessa contaminação ambiental, a gente tem também, na verdade, resíduos. O que são resíduos? São lixos, né? Esses lixos são gerados, há uma produção muito grande, muito elevada, e são gerados por nós, seres humanos, né? E elas têm a capacidade de contaminar o solo, o ar e até mesmo a água. Por isso que a gente fala que existem 3 tipos de resíduos: os líquidos, os sólidos e os gasosos. Os líquidos, eles englobam o esgoto doméstico, né? Influentes industriais, óleos, detergentes. Os sólidos, eles englobam restos de alimentos, papéis, borrachas. E os gasosos é o que engloba a emissão de gases na atmosfera, dióxido de carbono, monóxido de carbono, através de indústrias, atividades vulcânicas, carros. E com tudo isso gerou o que? A biorremedicação. O que é a biorremedicação? É o processo em que os organismos vivos, como plantas, fungos e bactérias, eles são usados na tecnologia para remover ou reduzir as concentrações de contaminantes no planeta, porque eles são capazes de utilizá-los como fonte de carbono e energia, além de ter um custo mais baixo que o de outras técnicas. A biorremedicação objetiva o tratamento da contaminação por resíduos, influentes industriais, moléculas de difícil degradação e metais pesados, tá? Na bioestimulação ocorre a adição de nutrientes no solo ou na água para estimular a proliferação acelerada de micro-organismos remediadores do local. Um exemplo consiste na fertilização com nitrogênio ou fósforo de uma área que houve derramamento de óleo, facilitando o que? A decomposição por bactérias presentes no ambiente. Esses casos em que é usada a introdução de micro-organismo ou uso geneticamente modificado pode ser uma estratégia, tá? Uma outra maneira da gente realizar também essa biorremedicação é utilizando plantas que absorvem contaminantes do solo e da água. Essa técnica a gente chama até de fitorremedicação. Os manguezais, eles constituem-se em ecossistema nos quais eles evidenciam o papel fitorremedicador das plantas, que podem absorver, acumular ou metabolizar um contaminante, alterando as condições físicas e químicas daquele ambiente. Então a biorremedicação é como se fosse um remédio que a gente utiliza, mas com fungos, com organismos vivos, né? Bactérias, plantas ou fungos. Então o nosso remédio seria basicamente esses organismos vivos. Os micro-organismos e o meio ambiente, para que vocês entendam essa relação. A microbiologia ela é um ramo da biologia que estuda o que? Os micro-organismos. Entre outros, merece destaque as bactérias e os fungos,
em virtude do que? Da sua ampla utilização industrial. Eu vou listar para vocês aqui as principais ações dos micro-organismos na indústria e no meio ambiente. Decompositores do ecossistema. Os fungos, eles são ótimos decompositores, tá? Eles decompõem a matéria orgânica, transformando em inorgânica, usada aqui para nutrir outras plantas. Na agricultura, uma das principais bactérias que são utilizadas é a espécie de bacilos. Vocês já devem ter escutado falar que são os lactobacilos, né? Eles, ao infectar pragas agrícolas, como larvas de inseto, e provocar a morte dessas. Na agricultura, esses bacilos é feito dessa forma, né? Já na produção de bebidas e alimentos, é um outro processo onde é utilizado os lactobacilos. Já é um outro tipo de bactéria que faz o que? Presente na nossa alimentação, age no nosso sistema digestório, nos auxiliando, tá? Já no biocombustíveis, são utilizados como o etanol, que é um biodiesel, né? E a gente tem também o biogás, que são o quê? São produtos naturais que têm o mesmo processo de que uma gasolina ou um petróleo, tá? Então eles são chamados de biocombustíveis porque a gente utiliza essa parte do etanol, um processo para fazer com que a movimentação do carro e também não haja liberação de poluentes na nossa atmosfera. E o biogás é mais ainda eficaz para a gente, que menos atinge a nossa atmosfera com a emissão de gás ou a emissão de dióxido de carbono. Atividade medicinal. O micro-organismo ele também pode ser empregado na produção de substâncias terapêuticas, como antibiótico, vacina, hormônio, entre outra coisa. E a produção de bioplástico. Um grupo de cientistas descobriu no solo uma plantação de cana, a bactéria Burkholderia, capaz de produzir um plástico biodegradável. Ou seja, esse plástico ele vai se degradar mais rápido, ele vai se unir ao ambiente e não vai prejudicar nem animais, nem o solo, nem o nosso planeta. Então, o micro-organismo, junto com o meio ambiente, ele tem uma associação muito grande. Eu listei para vocês aí 6, mas existem outros que a gente pode estar verificando também. Mas cada um deles é muito importante para quê? Para que a gente diminua esse impacto que a gente tem no nosso ambiente, com o impacto que a gente tem sobre tudo isso. Então, nesse capítulo, basicamente, eu falei para vocês da tecnologia para amenizar os problemas do ambiente, eu falei da biotecnologia, como que isso interfere no nosso ambiente, falei dos tipos de resíduo, falei o que é a biorremedicação, falei a relação do micro-organismo com o ambiente. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, não deixem de fazer a atividade de vocês. Um abraço.